Olá, tudo bem com vocês? Como foram de Natal? Tudo em paz, com muita luz, muito amor, muita alegria, muita harmonia, muitas bênçãos. Que bom! Hoje nós vamos continuar então a história da Amina. Vamos terminar a história dela. Então vamos lá. Eu tinha parado assim, né? Que o marido perguntou para ela o que causou o experimento. Apesar de eu não ser muito culpada, não pude confessar-lhe o ocorrido. Confessar uma coisa daquelas a meu marido me pareceu perigoso. Disse que, indo comprar um tecido de seda, com a sua permissão, um carregador de lenha passara tão perto de mim numa rua muito estreita que um dos pedaços me havia arranhado o rosto, mas que se tratava de coisa sem importância. Aquela explicação o enfureceu. O descuido desse homem, respondeu-me, não ficará sem punição. Amanhã ordenarei ao chefe de polícia que prenda todos esses brutais carregadores e os enforque. Temendo ser a causa da morte de tantos inocentes, disse-lhe, Senhor, ficaria muito triste se cometesse tamanha injustiça e julgar-me-ia indigna de perdão se causasse tal desgraça. Dize-me, pois, sinceramente, prosseguiu ele, o que devo pensar do teu ferimento? Expliquei-lhe ter-me sido feito sem querer por um mercador de vassouras montado no seu burrico. O homem vinha atrás de mim, de cabeça voltada para o outro lado, e o burrico me havia empurrado tão rudemente que eu caíra, batendo a face contra um caco de vidro. Sendo assim, respondeu meu marido, o sol não tardará a levantar-se amanhã sem que o grão-vizir de Jafar seja avisado dessa insolência. E ele fará morrer todos os mercadores de vassouras. Em nome de Deus, Senhor, interrompi-o, suplico perdão para eles, que não são culpados. Como assim, senhora? Ele estranhou. Que devo crer, pois? Fala, quero saber da tua boca a verdade. Senhor, respondi-lhe, senti uma tontura e caí. Foi isso. Aquelas palavras, meu marido perdeu a paciência. Já faz tempo que estou ouvindo mentiras. Assim, bateu as mãos e imediatamente entraram 3 escravos. Tirai-a do leito, ordenou-lhes, e estendei-a no meio do quarto. Os escravos executaram a ordem, e enquanto um me segurava pela cabeça e o outro pelos pés, meu marido ordenou ao terceiro que fosse buscar um sabre. Depois disse-lhe, fere, corta-lhe o corpo pela metade. Gente, cada coisa. E lança-o ao Tigre. O Tigre é o rio Tigre, né? Para que sirva de comida aos peixes. É o castigo das pessoas às quais dei o meu coração e que me traem. Ao ver que o escravo não se apressava em lhe obedecer, prosseguiu. Fere, pois, porque tardas. Que esperas? Senhora, disse-me então o escravo, estais no último instante da vossa vida. Vede se há alguma coisa que desejais antes da vossa morte. Supliquei a liberdade de dizer uma palavra, o que me foi concedido. Levantei a cabeça e fitando os olhos cheios de ternura em meu marido, disse-lhe, ai, a que estado me vejo reduzida.
É preciso que eu morra nos meus dias mais lindos. Quis prosseguir, mas as lágrimas e os suspiros me impediram. Nada comoveu meu marido. Pelo contrário, lançou-me ao rosto censuras às quais teria sido inútil responder. Recorri aos rogos, mas ele não lhes deu ouvido, ordenando ao escravo que cumprisse o seu dever. Naquele instante, a anciã, que fora ama do meu marido, entrou e, lançando-se aos seus pés, tentou acalmá-lo. Meu filho, em pagamento de vos ter nutrido e criado, suplico-vos que a perdoeis. Lembrai-vos de que se mata quem mata e que ireis prejudicar vossa reputação e perder a estima dos homens. O que não dirão todos de tão sanguinária cólera? Pronunciou as palavras de modo tão comovente que elas causaram forte impressão em meu marido. Pois bem, respondeu a anciã, por amor a vós, deixo-a com vida, mas quero que conserve marcas que sejam perene lembrança do seu crime. Àquelas palavras, um escravo, obedecendo às suas ordens, golpeou-me repetidas vezes, com toda a força, nas costas e no peito, com uma vara dobrada, tirando-me pele e carne, a ponto de eu perder os sentidos. Depois, fui levada pelos mesmos escravos, ministros do seu furor, a uma casa onde uma anciã cuidou de mim. Fiquei de cama durante 4 meses. Finalmente sarei, mas as cicatrizes que vistes ontem, com muito desgosto meu, não se foram. Quando pude caminhar e sair, quis voltar à casa herdada do meu primeiro marido, mas só encontrei o lugar. Meu segundo marido, no excesso de cólera, não se contentara em demoli-la. Fizera arrasar a rua inteira em que ela se erguia. Violência assim era realmente incrível. Mas contra quem poderia queixar-me? O autor tomara medidas para ocultar-se e eu não pude conhecê-lo. De resto, mesmo que o tivesse conhecido, não percebia que o tratamento que me dispensavam partia de um poder absoluto. Poderia ter ousado queixar-me? Desolada, desprovida de tudo, recorri a minha irmã Zobeida, que acaba de contar sua história a Vossa Majestade, e contei-lhe minha desgraça. Recebeu-me com sua bondade de sempre e aconselhou-me a ter paciência. Opa! Ai, são os lixeiros desejando Feliz Natal. Tá bom? Desculpa aí o barulho. Recebeu-me com sua bondade de sempre e aconselhou-me a ter paciência. Eis como é feito o mundo, disse ela. Tira-nos os bens, os amigos e os amantes, e muitas vezes tudo junto. Ao mesmo tempo, para provar o que me dizia, contou-me da morte do jovem príncipe, causada pelo ciúme de suas 2 irmãs. Contou-me mais de que modo elas tinham sido transformadas em cadelas. Finalmente, após ter me dado muitas provas de amizade, mostrou-me minha irmã mais moça, que fora viver com ela após a morte de nossa mãe. Assim, agradecendo a Deus por Ele ter nos reunido, resolvemos viver livres,
sem nunca nos separarmos. Já faz tempo que levamos essa vida tranquila, e como estou encarregada da despensa da casa, é para mim um prazer ir pessoalmente comprar as provisões necessárias. Fui comprá-las ontem, e um carregador de espírito alegre que conservamos conosco para nos divertir, as transportou. No início da noite, apareceram 3 calândares, pedindo-nos que os abrigássemos até o dia seguinte. Concordamos, contanto que aceitassem uma condição, o que fizeram. E após ter-lhes feito sentar-se à mesa, deram-nos um concerto. De repente, ouvimos bater à porta. Eram 3 mercadores de Mossul, muito atraentes, que nos pediram o mesmo favor que os calândares, no que foram atendidos, com a mesma condição imposta àqueles, mas não observaram nem uns nem outros. Embora estivéssemos no direito de puni-los, nos contentamos em exigir que de cada um a sua história, e limitamos nossa vingança a enviá-los para suas casas logo depois e a privá-los do abrigo que nos haviam solicitado. O califa Harun al-Rashid, muito contente por ter sabido o que lhe interessava, manifestou a admiração que lhe causava o que acabara de ouvir. Tendo o califa satisfeito sua curiosidade, quis dar provas de sua grandeza e generosidade aos príncipes calândares e fazer sentir às 3 damas os efeitos da sua bondade. Sem se servir do intermediário do seu grão-vizir, disse pessoalmente a Zobeida: Senhora, a fada que se vos apresentou a princípio sob a forma de serpente e que tão rigorosa lei vos impôs, não vos falou do lugar em que vive, ou não vos prometeu tornar a ver-vos e devolver a forma original às 2 cadelas? Respondeu Zobeida: esqueci de vos dizer que a fada colocou entre as minhas mãos um pacotinho de cabelos, explicando-me que um dia eu precisaria deles, e que então, se os queimasse, ela surgiria no mesmo instante à minha frente, ainda que se encontrasse para além do Cáucaso. Senhora, continuou o califa, onde estão esses cabelos? Zobeida respondeu que desde aquele dia sempre os trazia consigo e tirou-os. Abrindo um pouco o reposteiro que o ocultava, mostrou-lhes. Pois bem, disse o califa, façamos com que a fada apareça. Mas, a propósito, não a chamaríeis vós, visto que eu assim o desejo. Com o consentimento de Zobeida, trouxeram uma pira e ela lançou sobre sua chama os cabelos. No mesmo instante, o palácio estremeceu e a fada surgiu diante do califa, sob a forma de dama ricamente trajada. Comendador dos crentes, disse ao califa, aqui estou pronta para receber as vossas ordens. A dama que acaba de me chamar prestou-me outrora importante serviço. Para lhe demonstrar a minha gratidão, vinguei-a da perfídia de suas irmãs, transformando-as em cadelas.
Mas, se vós o desejais, devolver-lhes-ei a forma original. Bela fada, respondeu o califa, não poderíeis prestar-me maior favor. Concedei-lhes esta graça. Depois disso, tratarei de descobrir o meio de consolá-las de tão rude penitência. Mas antes, ainda tenho um pedido por fazer-vos, em favor da dama tão cruelmente maltratada por um marido desconhecido. Como sabeis, aqui está Peraí, gente. Como sabeis infinidade de coisas, perdão, tá? Com certeza não ignorais esta. Dizei-me, por favor, o nome do bárbaro que não se contentou em exercer tão grande crueldade, mas que injustamente lhe tirou todos os bens que lhe pertenciam. Admira-me saber que ação tão injusta, tão desumana, contrária à minha autoridade, não tenha chegado ao meu conhecimento. Para satisfazer-vos, disse a fada, vou primeiramente transformar as 2 cadelas. Depois, curarei a dama de tal forma que as cicatrizes desaparecerão completamente. Em seguida, dir-vos-ei o nome daquele que assim a maltratou. Mandou o califa que trouxessem as 2 cadelas. Quando chegaram, apresentou-se uma taça cheia de água à fada, que a havia pedido. Sobre a água, ela pronunciou palavras que ninguém compreendeu e lançou-a contra Amina e as 2 cadelas. Estas se transformaram em 2 damas de surpreendente beleza, e as cicatrizes de Amina desapareceram. Disse então a fada ao califa: Comendador dos crentes, preciso agora revelar-vos quem é o marido desconhecido que procurais. Está muito ligado a vós, pois é o príncipe Amin, vosso filho mais velho, irmão do príncipe Mamun. Loucamente apaixonado por esta dama, pelas descrições que lhe fizeram da sua beleza, encontrou um pretexto para a atrair e desposar. Quanto aos golpes que lhe infligiu, é até certo ponto desculpável. A dama, sua esposa, agiu com um pouco de leviandade, e as desculpas apresentadas deram a entender ser ela mais culpada do que era na realidade. É tudo quanto posso dizer para satisfazer vossa curiosidade. Terminando tais palavras, saudou o califa e desapareceu. Em seguida, o califa... Não, perdão, pulei aqui uma coisa. O califa, cheio de admiração e contente com as mudanças que acabavam de acontecer, fez coisas que serão eternamente lembradas. Em primeiro lugar, mandou chamar o príncipe Amin, seu filho. Disse-lhe que sabia do seu casamento secreto e explicou-lhe a causa do ferimento de Amina. O príncipe não esperou que seu pai prosseguisse e, no mesmo instante, recebeu de novo a mulher querida. Em seguida, o califa... Ainda se saiu bem depois do horror que fez, né? Esse comentário é meu, tá? Em seguida, o califa declarou que dava o coração e a mão a Zobeida e propôs às outras 3 irmãs, aos 3 calândares, filhos de reis, que as aceitaram por mulheres com grande reconhecimento. Destinou a cada um deles um magnífico palácio na cidade de Bagdá. Elevou-os
aos primeiros postos do império e admitiu-os no seu conselho. O primeiro cade de Bagdá, chamado com testemunhas, preparou os contratos de casamento e o famoso califa Harun al-Rashid, fazendo a felicidade de tantas pessoas que haviam passado por desgostos incríveis, atraiu sobre si milhares de bênçãos. Então é isso. No fim acabou tudo bem, né? Ah, bom. Bom, no próximo vídeo nós vamos para uma outra história. Eu estou pulando algumas histórias assim que eu achei meio, né? Que eu não gostei muito. Vocês viram que tem umas passagens assim que a gente é obrigado a ler, porque senão a história não faz sentido, né? Mas, assim, eu estou pulando alguma coisa assim e vamos para uma história mais leve, tá bom? Obrigada, então, tá, gente? Tchauzinho, então. Hoje, segunda-feira, desejo uma ótima semana a todos, tá bom? Tchauzinho, até o próximo vídeo.